Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos a nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos no capítulo 14. Hoje estudando o trecho que compreende os versículos 32 a 42. Vamos ler juntos então o texto da bendita palavra de Deus. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus, ao sair do lugar onde tomaram a ceia, depois de compartilhar tantas coisas com os discípulos e imediatamente após essa indicação de que os discípulos se dispersariam e após dizer ao próprio Pedro que ele chegaria a negar Jesus, Jesus vai com seus discípulos ao Monte das Oliveiras. Esse era o lugar de refúgio de Jesus. Todas as noites dessa semana que antecedeu a crucificação, desde o domingo, Jesus ia ao jardim para se recolher, para ter um momento de oração, e aqui não é diferente. Só que agora o que é diferente é o que está no coração de Jesus. O texto diz que Jesus estava sendo tomado por um sentimento de angústia e de pavor. Não, meus queridos ouvintes, Jesus não tinha medo de morrer. Nunca teve. Jesus não é tomado de um sentimento de pavor e de angústia por causa da morte, por causa do que ele, nem mesmo por causa do que ele enfrentaria, porque aquilo estava designado desde o começo. O sentimento de pavor e de angústia que começa a tomar conta do coração de Jesus é por causa do pecado que ele estava levando sobre si, o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados. O peso que Jesus estava levando em seu coração era um peso esmagador da iniquidade, do pecado da humanidade. Isso realmente o estava deixando atordoado, apavorado. Por quê? Porque ele jamais sentira aquilo. Jesus jamais pecou. E o fato de ele ter levado sobre si os nossos pecados não significa em nenhum momento que Jesus experimentou o pecado. Significa que ele levou a culpa pelo pecado. Jesus sofreu a punição pelo pecado, mesmo sendo inocente. Você já teve a experiência, talvez quando criança, de ser acusado de fazer uma coisa mesmo não tendo feito? Talvez um irmãozinho, uma irmãzinha sua tivesse falado para a mamãe: mamãe, foi ele que fez, quando você sabia que não foi você? E você ficou tão chateado, tão amargurado porque levou a culpa por algo que você não fez?
pois multiplique esse sentimento muitas e muitas e muitas vezes, e você vai começar a perceber um pouquinho da angústia que estava tomando o coração de Jesus. Jesus estava sentindo na pele o peso da culpa pelo pecado de toda a humanidade. Isso realmente o fez ficar prostrado diante de Deus. Ele então sente uma vontade imensa de estar na presença do Senhor, de orar, para que ele conseguisse suportar aquilo que era praticamente insuportável. O texto então diz que ele levou os discípulos, avisou-os que ele iria orar. Ele traz para perto de si Pedro, Tiago e João, os três mais chegados, e lhes diz então: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava tomado de um sentimento que ele sabia iria acompanhá-lo até a morte. Algo que estava no seu coração que ele não tinha sentido até ali, porque as horas estavam se aproximando e estava chegando a hora dele ser levado à cruz e morrer por nós. Verso 35 diz que ele se adiantou um pouco e se prostrou em terra. O nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, prostrou-se em terra. Ele não só se ajoelhou diante de Deus, ele lançou seu rosto no pó. Uma atitude de humildade. Ele se coloca na presença de Deus para derramar o seu coração. E ele então ora para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E o texto então transcreve exatamente a sua oração: Abba, Pai. Esse é um chamamento carinhoso do aramaico. Abba, Paizinho, Pai, tudo te é possível. Jesus conhecia o Pai. Ele sabia que era absolutamente possível que aquela situação não ocorresse. Ele sabia que era possível, Deus tinha poder para livrá-lo daquilo. Mas ele diz: tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero. Não, meus queridos ouvintes, Jesus não estava fraquejando. Não era um sinal de fraqueza. Era, meus queridos ouvintes, um sinal da humanidade de Jesus. Eu considero que aqui no Getsemane, Jesus deu prova da sua humanidade como praticamente nenhuma outra passagem. Jesus era humano, sem dúvida. E não por causa da fraqueza, mas por causa da própria limitação do coração humano. Jesus aqui derrama o seu coração diante de Deus. E aquilo que está no seu coração é colocado em oração diante do Pai. E isso nos lembra que também nós podemos levar a Deus qualquer coisa. Qualquer coisa que nos angustia, que nos tira a paz, que nos traz medo, que nos traz pavor, deve ser colocado em oração diante de Deus. Jesus faz isso e é mais uma prova da sua humanidade, sem dúvida. Mas enquanto ele clamava a Deus, ele se volta para os seus discípulos, aqueles que ele pediu que orassem junto com ele, que o sustentassem em oração, e os acha dormindo. E ele questiona justamente Pedro, o impetuoso que tinha dito há pouco tempo atrás que não negaria Jesus de jeito nenhum. E ele então diz: você dorme? Pedro, ou melhor que ele chama aqui, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Verso 37. E ele então avisa: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia, Jesus sabia que a carne é fraca. Ele sabia que seus discípulos não conseguiriam suportar aquela hora e o sono estava pesado, mas mais que isso, Jesus avisa que algo está acontecendo e está além da compreensão deles. Jesus estava sendo tentado. É por isso que ele menciona: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus foi tentado, sem dúvida, em vários momentos de sua vida. Não foi só no deserto, lá quando teve início o seu ministério. E eu creio que nesse momento, ali no Getsemane,
Satanás estava muito, muito próximo de Jesus, tentando-o para que ele desistisse, para que ele abandonasse tudo, tentando com alguma palavra de desencorajamento, talvez dizendo para ele que ele era fraco demais, que ele não conseguiria, que Deus estava o abandonando. Mas Jesus se fortalece na presença de Deus. Depois ele ora e ora de novo, e segunda vez, terceira vez, com as mesmas palavras, Jesus vai então derramando seu coração na presença de Deus. E sem dúvida, quando ele levanta a terceira vez, ele já está ali renovado, cheio de força, está revigorado na presença de Deus. E ele sai resoluto daquele momento. Ele sai decidido, ele sai fortalecido. É por isso que no verso 41, depois de terceira vez voltar aos seus discípulos e achá-los ainda dormindo, ele diz: basta, basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus entrou naquele jardim fragilizado, mas saiu dali fortalecido. Ele entrou ali angustiado, mas saiu dali confiante. Ele entrou ali triste, mas saiu dali com uma resolução. Ele saiu dali com o coração disposto para obedecer ao Senhor. E o segredo é que ele esteve na presença do Pai. O segredo é que ele se sujeitou ao plano de Deus. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, se eu tenho que passar por isso, então faça-se a tua vontade. Jesus não saiu dali apenas resignado, como se não houvesse nenhuma outra opção. Jesus não saiu dali recalcitrante, como se ele não tivesse escolha. Não, Jesus tinha escolha. E a escolha dele era se submeter ao plano de Deus. A escolha do nosso Mestre foi se sujeitar à vontade absoluta, soberana do Pai. Faça-se o teu querer. Seja contudo feita a tua vontade e não a minha. Que exemplo maravilhoso nós temos do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, que mesmo com o coração tomado de angústia e terror, se submete ao Senhor. E é por ele então fortalecido, consolado, animado, para que aquilo que é a vontade soberana do Pai venha e tome lugar no seu coração, não de maneira recalcitrante, não de maneira a indicar que Jesus estivesse realmente fazendo isso obrigado. Jesus não foi obrigado. Ele foi compelido, sem dúvida, mas ele não foi obrigado. Jesus foi resoluto, como uma ovelha que vai para o seu matadouro, mas foi confiando no Senhor, de que aquele era o plano do Pai. Nós vamos continuar a sequência da prisão de Jesus e a sequência do julgamento de Jesus ainda, chegando à parte final desse capítulo 14 de Marcos. Mas isso só no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.